Olá, seja muito bem-vindo e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para docentes e para discentes dos cursos da área da saúde, principalmente educação física, para aqueles que trabalham com musculação, para aqueles que pretendem trabalhar com musculação. Por que é importante você vai entender no transcorrer do vídeo. Vamos então ao assunto. Planos de secção ou planos seccionais são planos de corte e planos de divisão. E esses planos são classificados em três tipos: plano sagital, plano transversal ou horizontal e plano frontal ou coronal. Plano sagital, plano transversal ou horizontal e plano frontal ou coronal. O plano sagital é um plano de corte que divide o corpo ou uma estrutura em parte esquerda e parte direita. O plano transversal ou horizontal é um plano de corte que divide o corpo ou uma estrutura em parte superior e parte inferior. E o plano frontal ou coronal é um plano de corte que divide o corpo ou uma estrutura em parte anterior e parte posterior. Por cada um desses planos passam linhas imaginárias chamadas eixos. No plano sagital, que é o plano de corte que divide o corpo ou uma estrutura em parte esquerda e parte direita, existe uma linha imaginária que o percorre perpendicularmente, ou seja, formando com o plano em questão, o plano sagital, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Essa linha imaginária percorre o plano sagital de uma lateral a outra lateral. Portanto, plano sagital, eixo látero-lateral. Plano transversal ou horizontal é o plano de corte que divide o corpo ou uma estrutura em parte superior e parte inferior. Existe uma linha imaginária que o percorre perpendicularmente, ou seja, formando com o plano em questão, plano transversal ou horizontal, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Essa linha imaginária percorre o plano transversal ou horizontal no sentido longitudinal. Portanto, plano transversal ou horizontal, eixo longitudinal. E o plano frontal ou coronal, que é o plano de corte que divide o corpo ou uma estrutura em parte anterior e parte posterior. Existe uma linha imaginária que o percorre perpendicularmente, ou seja, formando com o plano em questão, plano frontal ou coronal, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Essa linha imaginária percorre o plano frontal ou coronal do sentido anterior para o posterior. Portanto, plano frontal ou coronal, eixo antero-posterior. Em cada um desses planos, com seus respectivos eixos, existe a possibilidade de execução de toda uma variedade de movimentos. Começando pelo plano sagital, eixo látero-lateral, há alguns dos movimentos possíveis dentro do plano sagital, eixo látero-lateral. Nós temos flexão, extensão, hiperextensão, dorsiflexão e flexão plantar. Novamente, plano sagital, eixo látero-lateral, há alguns dos movimentos possíveis dentro do plano sagital, eixo látero-lateral. Flexão, extensão, hiperextensão, dorsiflexão e flexão plantar. Ilustrando agora cada um dos movimentos citados, começando por flexão e extensão. Eu tenho um movimento de flexão e extensão na articulação do cotovelo, movimento de flexão e extensão do cotovelo. Lembrando que esses dois movimentos são passíveis de execução em outras partes do corpo, inclusive em outras partes do membro em questão, que está sendo utilizado como exemplo para a execução dos movimentos de flexão e extensão. Eu tenho flexão e extensão do cotovelo. Também tenho movimento de flexão e extensão nas articulações interfalângicas que conferem aos dedos a capacidade de fletir e estender. Tenho também movimento de flexão e extensão na articulação do ombro, movimento de flexão e extensão do ombro. Ó, aqui, movimento de flexão, extensão, flexão, extensão. E uma forma acentuada do movimento de extensão chamado hiperextensão. Flexão, extensão, hiperextensão. Os outros dois movimentos, dorsiflexão e flexão plantar, serão ilustrados em estrutura de membro inferior. Aqui, novamente. Na dorsiflexão, o dorso do pé, a parte de cima do pé, se movimenta em direção anterior e para cima. No movimento oposto, na flexão plantar, a face plantar, a planta do pé, se movimenta em direção posterior e para baixo. Dorsiflexão, dorso do pé para cima. Flexão plantar, planta do pé para baixo. Agora o plano transversal ou horizontal, eixo longitudinal. Alguns dos movimentos possíveis dentro do plano transversal ou horizontal, eixo longitudinal. Rotação medial ou interna, rotação lateral ou externa, supinação, pronação, adução horizontal e abdução horizontal. Novamente, plano transversal ou horizontal, eixo longitudinal, alguns dos movimentos possíveis dentro do plano transversal ou horizontal, eixo longitudinal.
rotação medial ou interna, rotação lateral ou externa, supinação, pronação, adução horizontal e abdução horizontal. Por que essa ênfase no termo horizontal? Quando a adução e a abdução estiverem acompanhados do termo horizontal, adução horizontal e abdução horizontal, os movimentos correspondentes à adução horizontal e abdução horizontal serão realizados dentro do plano transversal ou horizontal, eixo longitudinal. Quando adução e abdução não estiverem acompanhados do termo horizontal, somente adução e abdução, sem o uso do horizontal, adução e abdução somente, os movimentos correspondentes à adução e abdução serão realizados dentro de um outro plano, que é o plano frontal ou coronal, que nós vamos citar daqui a pouco. Ilustrando então cada um dos movimentos citados. Rotação medial ou interna. Eu vou usar para essa ilustração o antebraço, lembrando que boa parte dos movimentos são passíveis de execução em outras partes do corpo com auxílio de outras estruturas. Esse aqui é apenas um exemplo. Então notem, aqui. No movimento de rotação medial ou interna do antebraço, a face anterior do membro em questão se movimenta em direção à linha média, para dentro. Ó. No movimento de rotação lateral ou externa do antebraço, a face anterior do membro é voltada para a lateral do corpo. Notem, simultâneo ao movimento de rotação medial ou interna do antebraço, ocorre a pronação, onde o dorso da mão fica voltado para cima. Simultâneo ao movimento oposto de rotação lateral ou externa do antebraço, ocorre a supinação, onde a palma da mão fica voltada para cima. E quanto à adução horizontal e abdução horizontal? Aqui. Na adução horizontal, eu vou aproximar o membro em questão em direção à linha média. Ó. No movimento oposto de abdução horizontal, eu vou distanciar esse membro. Ó. Aproximei, adução, distanciei, abdução. Adução horizontal, abdução horizontal. Adução horizontal, abdução horizontal. Por uma questão lógica, tanto o movimento de adução horizontal quanto o movimento de abdução horizontal serão realizados na horizontal. E enfim, o plano frontal ou coronal, eixo antero-posterior, alguns dos movimentos possíveis dentro do plano frontal ou coronal, eixo antero-posterior. Adução, abdução, desvio ulnar, desvio radial, elevação, depressão, inversão, eversão, inclinação para a direita e para a esquerda. Novamente, plano frontal ou coronal, eixo antero-posterior, alguns dos movimentos possíveis dentro do plano frontal ou coronal, eixo antero-posterior. Adução, abdução, desvio ulnar, desvio radial, elevação, depressão, inversão, eversão, inclinação lateral, tanto para a esquerda quanto para a direita. Ilustrando agora cada um dos movimentos citados. Começando por adução e abdução. Notem a diferença dessa adução e abdução realizada no plano frontal com aquela adução horizontal e abdução horizontal realizadas no plano transversal. Notem, ó. Essa aqui é a adução e abdução sem o uso do termo horizontal, só a adução e abdução. Abdução, adução. Abdução, adução. Abdução, adução. Notaram? Desvio ulnar, desvio radial. No desvio ulnar, eu tenho uma inclinação em direção à ulna. No desvio radial, uma inclinação em direção ao rádio. Desvio ulnar, desvio radial. Elevação e depressão. Ó. Elevação, depressão. Elevação, depressão. Eu utilizei aqui a articulação do ombro, elevação e depressão, lembrando que boa parte dos movimentos são passíveis de execução em outras partes do corpo com auxílio de outras estruturas. Esse aqui é apenas um exemplo. Então foram
Adução, abdução, desvio ulnar, desvio radial, elevação, depressão. Agora, inversão e eversão, que serão ilustrados em estrutura de membro inferior. Na verdade, eu acho mais apropriado ilustrar dessa maneira aqui, ó. Imaginem que isso aqui é um pé, né, uma estrutura de membro inferior, e desconsiderem aqui o antebraço, ok? Ó, no movimento de inversão, a planta do pé, a face plantar, vai se movimentar em direção à linha média, para dentro. No movimento oposto de eversão, a planta do pé, a face plantar, se movimenta para fora. Movimento de inversão, planta do pé para dentro. Movimento de eversão, planta do pé para fora. Ver se é possível fazer com o bonequinho aqui, ó. Inversão, eversão. E inclinação lateral, tanto para a esquerda quanto para a direita. Não dá para ver todo o tronco, mas notem, ó. Inclinei para a esquerda, inclinação lateral para a esquerda, inclinação lateral para a direita. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido produtivo. Por enquanto, é só isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.